corpo voluntário, que se une nesse esforço consistente durante tantos anos de dedicação ao Evangelho. Que Deus abençoe e estenda estes por muitos anos ainda. E dá boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham, né, nessas conexões psíquicas pela internet. Que Deus abençoe a todos e que nós hoje possamos refletir sobre esse tema muito oportuno, mães de filhos ingratos. A gratidão é o reconhecimento da alma pelo bem que o alto lhe proporciona, às vezes através de outras pessoas. Pessoas que convivem conosco desde a mais tenra infância. Outras que a gente vai encontrando pelo meio do caminho, que se tornam os nossos amigos, os nossos professores, os nossos parceiros de vida, os nossos desafetos também. Gratidão para com cada crítica, gratidão para com cada abandono, para com cada ato, mesmo os mais infelizes, que nos ensinam sobre a arte de viver. É interessante que os bens que nos chegam nem sempre vêm na forma de um manjar celeste. É tão bom, entretanto, quando a gente passa por algumas dificuldades financeiras e aquela pessoa que percebe a nossa necessidade sem que a gente precise falar, se oferece para nos ajudar. É tão bom quando a gente está doente, que a gente recebe aquele afago, aquele carinho, aquela sopa quentinha, aquele cuidado. Pode deixar que hoje eu cuido das coisas da casa, vai descansar. É tão bom quando a gente nutre tanto amor pelos nossos filhos e os cria numa redoma de carinho e proteção, planejando para eles os mais doces sonhos, que eles se tornem homens e mulheres de bem, que façam boas escolhas e sejam felizes. Mas e quanto essa colheita da sementeira que nós fazemos, muitas vezes de forma desinteressada, é verdade. Quando essa colheita tarda, como nós nos comportamos? Quando as coisas não saem exatamente do modo como a gente espera, quando a gente se fixa naquele comportamento de queixa e de azedume e passa vendo tudo na nossa vida com muita amargura, como se nós fôssemos os filhos esquecidos e deserdados do Pai. Por que será que a gente age assim? O apóstolo Paulo não teve filhos na sua concepção direta, digamos assim, filhos biológicos na sua existência, como Paulo de Tarso. Mas ele teve um filho espiritual chamado Timóteo, alguém que foi profundamente grato a Paulo. E Paulo escreve a Timóteo pelo menos 2 epístolas. E essas epístolas paulinas estão sempre carregadas de muito amor e orientação. Numa delas, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 17, ele vai dizer, e é interessante a gente ler essas epístolas para que a gente também se coloque um pouco no lugar de Timóteo e se sinta acarinhado pelo nosso querido apóstolo dos gentios. Paulo diz, sabe, meu filho, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens que são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Serão pessoas que não demonstrarão afeto natural, que parecerão irreconciliáveis, que serão caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Por isso eu te digo, afasta-te deles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a intenção, a fé, o amor, a paciência. Perseguições e aflições te aguardam, como esperaram por mim em Antioquia, em Icônio e em Listra. E todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus também padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores, estes irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, meu filho, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha como essa carta de Paulo a Timóteo cabe muito bem no nosso tema.
Não obstante todas as perseguições, a soberba, a arrogância, a desobediência, a ingratidão, mesmo de filhos que nos pareçam muito presunçosos, cumpre recordar a nossa missão enquanto cristãos redivivos e espíritas. Nós estamos aqui reencarnados com um só motivo. Embora no nosso planejamento reencarnatório hajam vários gêneros de provas que vão colocando as nossas experiências um tanto quanto diferentes umas das outras, é apenas por um motivo que nós estamos aqui: aprender a praticar a lei de amor com cada vez maior excelência. A prova da ingratidão é uma das mais difíceis e pungentes, dolorosas, principalmente para os corações maternais. Os corações que embalaram nos seus braços aqueles filhos que agora se voltam indiferentes em relação ao seu amor. Mas seguindo no que Paulo nos diz, essas perseguições fazem parte do nosso testemunho, que é um tanto quanto diferente o testemunho dos cristãos primitivos, que eram apedrejados em praça pública, flagelados, açoitados, encarcerados numa cela imunda e muitos martirizados até a morte. O nosso martírio é de rasgar os nossos corações e não desistir de amar. Permanecer naquilo que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar, sermos pacíficos, mansos, misericordiosos, caridosos, estendendo até na caridade e abnegação, embora possa parecer redundante, a caridade e o amor aos nossos inimigos. O espírito Joana de Ângeles fala sobre filhos ingratos na obra Após a Tempestade, no capítulo 5. Uma das primeiras noções que a nossa querida veneranda benfeitora espiritual nos traz é que o ingrato é aquele que, por definição, retribui o bem que lhe é feito pelo mal. E é sempre um atormentado que esparze insatisfação. Preso e engolfado na sua soberba e na sua presunção, ele acredita que é merecedor não apenas daquilo que lhe fazem, mas muito mais. Por isso, observa que na vida sempre está em desvantagem, porque deveria ter recebido mais do que efetivamente recebeu. Agora imaginemos como que um ingrato começa a se comportar numa conjuntura familiar, em que, enquanto criança, é tarefa do amor educar, sobretudo constrangendo, frustrando aquelas ações da criança que podem, inclusive, colocá-la em risco, porque ela ainda não tem percepção do mal que lhe possa acontecer. Assenhoreando-se mais de si, fazendo com que essa constituição psíquica vá dando molde à sua personalidade e, à medida que vai crescendo, tornando-se mais senhor de si mesmo enquanto espírito imortal, esse filho, muito amado, começa a mostrar essas inclinações. Uma rebeldia aqui, uma desobediência ali, uma resposta feita de malcriação, um comportamento um tanto quanto esquivo, algumas palavras azedas, amargas. E os pais, por perceberem aquele comportamento, alguns acham que é coisa de momento, que não cumpre ter uma atitude mais enérgica para coibi-los. E podem permitir. E quando a gente vê, aquele filho tornou-se um adulto que acaba transformando para as outras relações os mesmos maus tratos que foi ensaiando dentro de casa. Joana de Ângeles, em outra obra, Jesus e a Atualidade, que ela também vai falar sobre ingratidão, capítulo 19, Jesus e ingratidão, ela diz: o ingrato é soberbo, ele se crê autossuficiente, mas é profundamente, morbidamente dependente dos sacrifícios que impõe aos outros. Então, na ingratidão, o homem é vítima de si mesmo. Mas aqui a gente não quer fazer nenhuma análise de quem é a culpa. O ingrato, ele deve ser visto como uma alma enfermiça, adoentada, que gera, é lógico, pelas suas relações, adoecimento nas outras pessoas que convivem com ele. Mas ele, antes de tudo, é merecedor de misericórdia, porque profundamente equivocado supõe tudo merecer e nada retribuir.
Ele desdenha dos benefícios que lhe foram recolhidos a fim de exigir novas e novas contribuições. É aquele amor que nunca é bom o suficiente. Torna-se, portanto, uma pessoa arrogante e mesquinha. E se a gente for parar para pensar de onde surge a ingratidão? Será que a ingratidão é sempre um retrato de experiências passadas em que eu retorno ao seio daquele lar, naquela família, que talvez conserve ali desafetos de outrora para reaprender a amar e talvez traga comigo como herança do meu espírito imortal aquelas animosidades e inquietações? Será que a ingratidão pode ser retrato não de causas anteriores? Lembra? Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Kardec começa falando sobre a justiça das aflições, depois as causas atuais das aflições e causas anteriores. Então, será que a ingratidão pode ser retrato dessa vida, de uma infância traumática? A verdade é que nós somos inevitavelmente estilhaçados pelos nossos relacionamentos, nessa ou em outras existências. E os vínculos parentais são estruturantes para a constituição subjetiva. Tanto é que a forma como nós nos relacionamos com os nossos cuidadores, os que exercem a figura materna e paterna, que nem sempre são os nossos pais e mães biológicos, se tornam como uma espécie de moldes que nós transferimos para outros vínculos, para novos relacionamentos e que formam a nossa autoestima. A autoestima de uma criança é estruturada através do modo como ela é tratada em interações familiares primárias. E nesse momento, principalmente na primeira infância, a falta do cuidado e o acolhimento que pode se dar por N motivos. Privação material imensa, que faz com que os cuidadores passem mais tempo fora de casa para correr atrás da subsistência. Depressão pós-parto, que acontece em algumas mães que por um adoecimento psíquico, se eximem daquela tarefa de cuidadoras. Enfim, em razões, essa falta de cuidado e acolhimento pode gerar uma incapacidade até de sentir emoção e confiar em terceiros, o que a gente poderia chamar de uma espécie de anestesia emocional. Fora inibições, evitações sociais, sem contar naquelas cenas em que a mais tenra infância é marcada por violências à própria criança ou quando ela as presencia. Tudo isso fazendo gerar uma espécie de maturação mental muito precoce, que acaba desenvolvendo mecanismos de defesa que utilizam o medo por proteção. As palavras que não são ditas, as tensões que existem nos conflitos mais íntimos, a profunda ansiedade que mais tarde esse indivíduo adulto vai desenvolver, o medo do julgamento, o julgar os outros, a autocrítica muito grande que direciona contra si e o isolamento das outras pessoas. O fato é que nós somos seres afetáveis pelo meio, mas o meio não necessariamente nos define. É bem verdade que nós somos herdeiros de nós mesmos e também colocamos no meio em que estamos uma certa porção de quem nós somos. Mas os nossos primeiros registros sensoriais, perceptivos, se dão na primeira infância. E essas marcas psíquicas perduram por toda a vida, influenciando o modo como esse sujeito se vê, se percebe e como ele se relaciona. É por isso que a vida tem esse mecanismo fenomenal da reencarnação. Um espírito imortal renasce nos braços de alguém dependente de tudo para comer, para fazer as suas necessidades biológicas. Quando está doente, apenas chora nas primeiras fases da vida, sem utilizar a linguagem para verbalizar o que sente, só depois. Veja como a dependência do ser humano é total e completa nessa primeira fase, e isso é proposital, com o objetivo da gente, através daquele cenário de amor, de carinho, das fofurices de um bebê inofensivo, carregarmos nos braços aquele que pode ter sido nosso inimigo de outrora e assim reavaliar a nossa relação. Olhar para aquele de outro modo, com outras vestes corpóreas, para que a gente possa se reconciliar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec fala sobre causas atuais das aflições, no item 4, tem um pequeno trecho que ele vai falar
de quantos pais são infelizes com seus filhos. Porque nesse momento da primeira infância, quando poderiam coibir essas más intenções que eles trazem como herdeiros de si mesmos, mostrando desde o princípio suas más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixam que neles se desenvolvam os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade. E mais tarde, essa secura do coração acaba se voltando contra os próprios pais amorosos que colheram agora o que semearam outrora. E se admiram, se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Joana de Ângeles vai dizer que, sem dúvida, muitos pais, despreparados para o ministério, mesmo porque para exercer a maternidade e a paternidade não tem bula, não é como um remédio que a gente compra na farmácia e tem lá os modos de usar e a posologia, o quanto de amor a gente vai dar em cada situação. O exercício, sobretudo da maternidade, que é o nosso tema, é uma experiência individual e intransferível. Por mais que a gente recolha uma série de recomendações e conselhos de amigas, primas, tias, da nossa própria mãe, a experiência da maternidade é única e para cada filho é única. Então, muitas vezes, esse despreparo não é negligência própria, uma imperícia, é porque a gente está aprendendo mesmo. Mas Joana diz que muitos pais se defrontam em relação à prole e acabam cometendo erros graves que influem consideravelmente no comportamento dos filhos, que por seu turno logo se rebelam contra eles. Não é necessariamente o fato da violência explícita, do espancamento ou de abandonar um filho no orfanato, mas às vezes o desinteresse pela sua vida afetiva, o que acaba gerando uma espécie de dependência por parte dos filhos e relevando suas necessidades emocionais. Ou ocupar-se de outros interesses de modo mais prioritário, relegando ao segundo plano a criação dos filhos. Joana de Ângeles fala, por exemplo, do caso de muitos progenitores, igualmente imaturos ou versáteis, que esquecem as responsabilidades junto aos filhos para os entregar aos servos remunerados, enquanto se corrompem na leviandade, na desenfreada competição da utópica e moderna sociedade. No entanto, nós sabemos que nem todos os pais e mães são assim. Há mães que desejaram ardentemente a oportunidade de ter um filho e que cercaram os seus filhos de todo o amparo e amor que tinham nas reservas íntimas do seu coração e mesmo assim foram pagas pela ingratidão. Por isso Joana de Ângeles é enfática. A ingratidão dos filhos jamais se justifica ou procede, porque mesmo tendo pais despreparados, tendo renascido numa família disfuncional e completamente traumática do ponto de vista das relações que ali se estabelecem, nós devemos aos nossos pais a oportunidade de renascer nesse corpo físico. Eles funcionaram como co-criadores com Deus, doando-nos o envoltório corpóreo com o objetivo de nós termos uma certidão de nascimento. Abdicaram em algum grau, tiveram algum nível de sacrifício para que nós fôssemos colocados no mundo, nem que seja, no caso das mães, à espera da gestação de 9 longos meses para que fôssemos gerados. Então, analisando agora os filhos, Joana de Ângeles vai dizer: filhos há que receberam dos genitores as mais prolíferas demonstrações e testemunhos de sacrifício, e revelam-se, desde cedo, exigentes e imaturos. Como explicar? Será que a ingratidão, os filhos que mais tarde deixam os seus pais doentes sob a atenção dos cuidadores, será que estes são filhos ingratos? É importante a gente pensar sobre essa questão, que é uma questão bem contemporânea. Qual a intenção de agir desse modo? Será que é pela mesma intenção que Joana faz menção em relação aos pais, que muitas vezes relegam a criação dos seus filhos aos criadores, né? Aos trabalhadores que são remunerados para isso, para que eles tenham uma vida mais livre? Será que nós estamos terceirizando cuidados por mera leviandade? Até que ponto nós também não temos
a chance de buscar a nossa felicidade. Será que isso é necessariamente dar as costas aos nossos pais? Ou seria um auxílio prestado com assistência mais remota? Será que muitas vezes a gente tem resistências individuais para cuidar de perto? A insuportabilidade do sofrimento? O fato de não ter uma afinidade profunda, um vínculo de amor que não pôde ali ser consolidado ao longo daqueles anos, embora haja reconhecimento e gratidão pelos pais, pelo fato deles terem feito tudo por nós, né, e até terem tido essa herança, né, de cuidado que nós temos hoje, é algo para se pensar. Porque, olhando do lado de fora, a gente é estimulado a fazer uma série de julgamentos sem saber o que se passa no mundo íntimo das criaturas. Cada caso é um caso. Eu nunca me esqueço da mensagem à indulgência em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o benfeitor espiritual vai dizer: há faltas que condenais, que Deus a escusa, porque sabe das intenções mais profundas, e outras que absolveis, que Deus perdoa. Ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 9, a gente tem uma mensagem sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, um texto de Santo Agostinho, que nos cabe muito bem para a nossa abordagem de hoje. E nesse texto, Santo Agostinho conta para a gente uma espécie de história, faz um retrospecto. Muitas vezes, relações malogradas no passado fazem com que aqueles espíritos que desencarnam continuem preservando ódios, rancores e mágoas no mundo espiritual. E do mundo espiritual, estes espíritos observam aqueles que odiaram na terra. E essa animosidade os perturba. Eles se revoltam. Muitos têm o desejo de se vingar, mas quando pensam naquela indicação que vem na forma de conselho dos benfeitores espirituais, do estímulo ao perdão, passam a pensar um pouco melhor sobre o assunto. Eles hesitam, sabem que precisarão voltar ao corpo para reparar todos esses conflitos, reconciliar-se com os seus adversários enquanto estão a caminho. E muitos imploram a prova do reencontro, pedindo aos bons espíritos que lhe deem força para suportar os anos de convivência naquela família, em que necessariamente lhe estarão com desafetos do passado. E aí Santo Agostinho vai dizer: o procedimento que esses espíritas terão na família dependerá da maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou, de renascer no corpo físico para tentar mais uma vez. Mas conviver incessantemente com os desafetos constitui uma prova terrível, e fatalmente esses espíritos que imploraram por voltar sucumbem, se não têm bastante forte a vontade. E é nesse ponto que Santo Agostinho direciona uma mensagem às mães e pais de filhos ingratos. Não escorraceis a criancinha que repele sua mãe, nem aquela que mais tarde vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu em seus braços. Imperfeita intuição do passado que se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Mas a gente sabe que quando a gente está na prova, é mais difícil do que o que a gente entende que precisa fazer. A gente conscientemente concorda de que aquele que renasce nos nossos braços é credor do nosso carinho, precisa de nós, mesmo que conserve essa animosidade ao nosso respeito. Mas amar de uma forma devotada e completamente desinteressada de si, não tendo
A mínima reciprocidade nos nossos gestos é muito doloroso. E desde pequena, não raro essas crianças manifestam suas más ou boas inclinações. E nós somos os cuidadores que devemos orientá-la para o caminho reto, aquele que a moral cristã nos apregoa. Os pais, especificamente as mães, que muitas delas são dotadas de uma espécie de sexto sentido ou intuição, como se adivinhassem o desejo dos seus bebês antes mesmo de que eles pedissem ou começassem a falar. É justamente esta a tarefa de trabalhar para remover uma a uma dessas animosidades, substituindo-as pelo sentimento do amor, pelo exemplo e sacrifício. Porque, meus amigos, amar só se aprende amando. É bem verdade que mesmo com todo o amor, por mais que seja um amor magno, um amor imbatível, como o amor do Cristo por toda a humanidade, sempre haverão aqueles que agirão com ingratidão e desprezo. Vide Jesus, o perfeito, o puro que esteve sobre a terra, e que, não obstante cada ato da sua vida tenha sido de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tendo nenhuma nódoa sobre qualquer um dos seus passos, mesmo assim foi pago pela ingratidão e pelo abandono. Por isso, a tarefa é de abnegação. Que possamos acolher estes filhos como irmãos, esquecendo inclusive temporariamente essa filiação, entendendo que são espíritos imortais como nós também somos, e que nós estamos aqui para auxílio mútuo e cooperação. E depois, quem sabe, não nessa vida, mas em outra, no mundo dos espíritos, a gente possa se felicitar por cada lágrima derramada, por cada ação de amor que a gente pôde testemunhar, mesmo a custo do nosso próprio sacrifício. O convite é desafiador. Joana de Ângeles nos diz que a ingratidão é uma chaga pestífera e um dia ela irá desaparecer da terra. Quando? Quando a lei de amor fizer morada no coração de todos os homens. E se o mal ainda predomina no nosso planeta de provas e expiações, é porque nós ainda estamos exercitando e ensaiando de uma forma muito tímida a lei de amor. Ainda há muito trabalho a fazer, principalmente dentro de casa. A ingratidão tem suas nascentes no egoísmo e ela expressa o primarismo espiritual de quem a carrega. Porque gratidão é sinal de desenvolvimento e aprimoramento moral. E a gente poderia pensar, e os filhos que deixam suas casas, as casas de origem, da família de origem, para constituir suas famílias, para se emanciparem, para viajarem para outros lugares, em busca dos seus sonhos e planos, seriam estes ingratos? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, item 6, abandonar pai, mãe e filhos, Kardec escreve um texto em que ele vai falar sobre isso. Que a lei até impõe, de certo modo, à filha, pelo menos no século XIX, a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo. No mundo, formigam os casos em que são necessárias as mais penosas separações, e nem por isso as afeições se rompem. Mais uma vez o cuidado da gente não analisar pela superficialidade das situações, mas entrando em profundidade nas intenções dos indivíduos. Joana nos diz que a ingratidão dos filhos para com os pais assume proporções relevantes porque se torna hediondo ato de rebeldia contra a criação divina. É como se nós estivéssemos nos revoltando contra o próprio Deus, porque a nossa família de origem não foi constituída por acaso. É da lei que assim ocorresse. Há uma lição a ser aprendida naquele lar. E este lar, mesmo quando assinalado pelas dores,
decorrente do aprimoramento das arestas de que o constituem. É forja purificadora, onde nós devemos trabalhar as bases seguras da humanidade em todos os tempos. Portanto, perseveremos. Há ainda uma outra mensagem no Evangelho, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 19, sobre benefícios pagos pela ingratidão. Um benefício jamais se perde. Mesmo que o nosso investimento de amor não possa ser resgatado de pronto, a gente precisa ter paciência com o processo dos outros. Muitas vezes, a gente está diante de um espírito renitente, que se tornou muito refratário a essas emanações de carinho e ainda está nas primeiras aulas do aprendizado do amor. A gente precisa ter paciência. Vede Jesus, o semeador divino, que vem à terra e deposita as suas sementes em diferentes solos, representando os solos mais ou menos férteis dos nossos corações. Uma parte das sementes, como vai dizer a parábola do semeador, cai em meio aos pedregulhos, né? Outra cai em terra fértil e assim por diante. Nós só podemos dar aquilo que podemos naquele momento. E Deus, que conhece a intimidade do nosso coração, respeita esse processo e nos aguarda. E muitas vezes nos coloca em situações para que sejamos auxiliados, fortalecidos pelos nossos irmãos e para que nós também possamos ajudar os outros, sem necessariamente querer recolher frutos temporãos, como diz a parábola da figueira seca. É necessário que a gente faça o nosso trabalho de semeadura, porque nem sempre, ou melhor, o trabalho do semeador nem sempre será feito pela mesma pessoa que irá ceifar a colheita. Cada um de nós tem uma função. Então, nessa mensagem do Evangelho, a gente tem a observação que nós devemos sempre ajudar, mas sabendo de antemão que a quem nós fizemos o bem podem não nos agradecer, podem inclusive não nos amar e têm esse direito. Mas estejamos convictos de que se aquele a quem nós beneficiamos, a quem prestamos um serviço, o esquece, Deus jamais o esquecerá. E mesmo sendo pagos pela ingratidão, é uma forma, inclusive, que a vida tem para experimentar a nossa perseverança em praticar o bem. Mas esse bem não se perde. Veja o nosso trabalho, por exemplo, com a evangelização infantil. A gente vai transmitindo e crescendo junto com crianças, falando sobre a filosofia moral do Cristo, sobre esses ensinos cristãos que dão tanta fortaleza e robustez moral, mas os frutos disso a gente não sabe o que é que vai dar, o tempo dirá. Porque aqueles espíritos trazem as suas heranças e fazem parte de certos contextos. Frequentam uma determinada escola, fazem parte de uma determinada família. A gente não sabe como está a penetrabilidade da mensagem naquele seio, naquele ambiente, né, em que da qual a criança faz parte. Mas as sementinhas que forem depositadas naquele coração sempre ficarão em maior ou menor parte. E talvez dia virá, já na adolescência ou na fase adulta, quando eventualmente passem por uma grande fome. Lembram da parábola do filho pródigo, que pediu a sua parte na herança ao pai em vida, se afasta para viver as coisas do mundo, passa pela experiência de ser empregado, assalariado de um outro, que só lhe dava alfarroba, que caía também para os porcos, sentiu fome, sentiu abandono e falta do amparo, e retorna à casa paterna. Assim também acontece com os ingratos, em algum momento da sua existência, nessa vida ou em outras, porque assim também acontece conosco. E será que nós não fomos ingratos em algum momento desta vida com alguém? Joana de Ângeles nos diz que aos pais cabem os deveres impostergáveis de amar e entender até o sacrifício dos filhos,
instruindo-os e neles inculcando a necessidade da busca de elevação e felicidade. Mas a gente precisa entender qual é este sacrifício de que fala o Evangelho. Às vezes eu ouço, principalmente de alguns espíritas, dizendo assim: mas será que permanecer em relações abusivas é sacrifício de si mesmo para viver o Evangelho? Será o meu testemunho? Eu não posso concordar que seja isso que o Evangelho nos propõe. O caso específico, por exemplo, muito comum na nossa sociedade, de mães que vivem ou viveram um relacionamento abusivo, né? Que foram martirizadas, muitas delas com violência doméstica, seja agressão verbal, agressão psicológica ou de outra ordem, né? Que se culpam por não terem permanecido, né? Achando que fugiram do seu testemunho, ou que permaneceram por situações outras, como dependência financeira, né? Não é isso que propõe o Evangelho. O Evangelho é mensagem de soerguimento moral e não de degeneração do ser humano. A gente deve buscar no Evangelho proposições para que nós estejamos em experiências que nos fazem crescer. Mas a martirização que o Evangelho propõe não é efetivamente nós sermos crucificados por estarmos em contato com alguém que não tem amor nem a si mesmo, nem aos outros. É não desistir e perseverar até o fim dos nossos deveres, né? Contraídos principalmente desses deveres estabelecidos numa relação maternal, filial. É não virar as costas, mas a forma como atender isso fica para a decisão no fórum íntimo das criaturas, mesmo porque nós não sabemos das resistências morais de ninguém. Então, tudo isso é importante, meus amigos, para que a gente possa perceber que nesse terreno de mães de filhos ingratos, a gente tem um sem número de possibilidades. Mas a informação, o ensinamento mais profundo que nós extraímos do Evangelho de Jesus é sempre a lição de compreender, do entendimento acima de tudo, né? Que a gente não busque reconhecimentos antecipados, que a gente entenda que o ingrato é um enfermo e que se a gente tiver condições de ensinar-lhe a via do amor, tanto quanto possível, façamos. Existem ainda outras circunstâncias que às vezes podem ser interpretadas como ingratidão e podem ser, na verdade, pedidos de ajuda. Por exemplo, quando a gente pensa nos terrenos das adicções, dos vícios, nos vícios a gente tem algumas dimensões do complexo humano que atuam, né, para essa predisposição. Tem um componente genético, sempre muito influente, né, hereditário. Tem um componente da compleição psicológica, e aqui já entra um pouco dessa herança do espírito imortal, né, de predisposições para o desenvolvimento de certas enfermidades. E tem o potencial viciante da própria droga, né, ou do objeto viciante. Porque, por exemplo, jogo também, em determinadas circunstâncias, pode ser enquadrados em um tipo de adicção, a adicção por jogar. Então, às vezes a gente tem em casa um exemplo, né, de alguém que esqueceu de si, que se abandonou e que foi convidado a um desses expedientes, seja da droga, do álcool, do tabagismo, do sexo desvairado, do jogo, e mergulhou nessa realidade e não consegue sair sozinho. E que muitas vezes dilapida os bens da família, passa inclusive a contrariar os seus próprios valores morais, né? Roubando dentro de casa, mentindo para si mesmo e para os outros. Será que isso é puramente um ato de ingratidão ou tem outras coisas por trás que precisam ser tratadas num nível de transtorno, de adoecimento psíquico mais profundo? Conseguem entender o que eu quero dizer? A gente precisa entender que por trás de todos esses motivos há sempre uma razão moral do espírito, mas também pode haver um pedido de ajuda
que não é necessariamente apenas aquela soberba e arrogância de se achar merecedor de tudo, como a gente deixou bem claro no início. Fora isso, alguns transtornos psicológicos e psiquiátricos também podem, superficialmente, serem analisados como se fossem feitos por alguém, por algum filho que é ingrato. A gente tem, por exemplo, aqueles transtornos que são modos de operar, né, mais esquivos, como o paranoide, o esquizoide, que é uma desconfiança da motivação dos outros, uma expressão emocional restrita, distanciada, a evitativa, que tem a ver com inibição social, hipersensibilidade, a própria narcisista, que tem um padrão de grandiosidade, uma necessidade excessiva de ser admirado e falta de empatia. A gente está diante de um transtorno que deve ser tratado. Transtorno de personalidade borderline, que a gente tem uma impulsividade e irritabilidade muito grande e que parece que aquele sujeito odeia todos os entes da família. Ele sempre reage a algo que se diz, que se fala, às vezes, por um tom, de uma forma explosiva. Então a gente não está diante de pessoas propriamente ingratas, podem até ser, do ponto de vista moral, mas antes disso, elas estão doentes e precisam de ajuda. O transtorno depressivo. Quantas vezes se ouve, né, por conta desse grande estigma, que é falta de Deus, falta de coragem, é preguiça, é ingratidão, e que a gente sabe que é um transtorno estruturante que envolve desvitalidade, angústia, alterações de sono, perda de interesse e prazer pela vida, às vezes até agitação ou retardo psicomotor. Então, é mais profundo do que pode parecer. Então, meus amigos, como Joana vai nos dizer, aos filhos compete amar os pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis. E aos pais, especificamente às mães, ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Há um termo que tem sido bastante comum na nossa sociedade de hoje, utilizado inclusive por alguns especialistas, que é a geração do quarto. São aqueles que estão na puberdade ou adolescência que passam 6 ou mais horas por dia no quarto. Me refiro até antes desse movimento de pandemia, né? Que agora a gente, inevitavelmente, está mais tempo em casa mesmo. Mas aqueles que, mesmo antes dessa necessidade de isolamento pela condição do vírus, tinham um comportamento adoecido, né? Frágil, emocionalmente, mentalmente, que só ficavam isolados dentro do seu quarto. São aqueles jovens que, em geral, são muito articulados em redes sociais, geram produção de conteúdo, têm uma interação incrível com o mundo virtual, mas são inábeis nas relações em família e em outros vínculos sociais. E aí a gente faz uma espécie de pacto silencioso e silenciado. Nem eu procuro o jovem, deixa ele lá quieto, nem o jovem me procura. Às vezes a gente acha, né? Não, a iniciativa tem que partir dele. Mas a gente precisa entender que faz parte também desse nosso movimento educador e até evangelizador ir aos infortúnios ocultos. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. Ide ao encontro das necessidades, mesmo que elas não sejam professadas. É preciso manter o diálogo, a escuta, a atenção, mas a gente também precisa desenvolver uma habilidade de saber falar a linguagem do outro, que muitas vezes se expressa mais pela linguagem facial e corporal do que propriamente pelo discurso, pelas palavras, né? Mas, em geral, os cuidadores só chegam mais perto quando a gente tem coisas mais relevantes, como notas prejudicadas, a pessoa está num completo descaso, que não sai do quarto nem para tomar banho. Isso é uma forma, ou pode ser uma forma, de autoflagelo. O descuido, não só da própria aparência, mas da própria higiene. Então, essa geração não é uma geração fracassada. São espíritos imortais potentes, excessivamente criativos, mas que também carecem
de maior compreensão e escuta nessa interlocução. Então, já chegando para o final, já agradecendo a essa comemoração muito bela do semeador, agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês, a gente precisa sempre pensar no ingrato como alguém que é exigente e impiedoso, mas que pode ser transformado, ao invés do nosso inimigo, naquele que mais tarde será reconhecido como nosso irmão. Que possamos ofertar, já que tenhamos, né, essa capacidade de dar amor, de dar entendimento, um pouco mais de paciência, perseverar um pouco mais nessa relação, porque todo o esforço que nós fizermos, sejamos certos, tenhamos absoluta certeza, será colhido mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra. E o que são 70, 80, 90 anos para quem viver muito, perante a eternidade que nos aguarda. Nos amemos, meus amigos. Um grande abraço e aguardo, porventura, as perguntas que possam haver.